Anuário Espírita de 1977. Espiritismo, Centro Espírita e Mediunidade. Salvador Gentili. Foi a multidão quem primeiro sentiu a grandiosidade e coerência da mensagem trazida por Jesus ao mundo. A aristocracia cultural, política e econômica não lhe sentiu as magnetizantes vibrações de espiritualidade. Só muito depois, quando a eternização da Boa Nova era irreversível, em consequência das profundas raízes que deitou no coração do homem, foi que a aristocracia aceitou o cristianismo, assim mesmo complicando com o manto das formas exteriores com a qual ela mesma se revestia, tirando-lhe a beleza originária ao nível da multidão, do céu aberto da palavra franca, para arrastá-lo ao capricho de uma elite religiosa e política, as maquinações sombrias da sacristia e aos interesses mundanos, de tal forma que a mensagem de Jesus, destinada a libertar o espírito do homem, passou a ser usada como instrumento de opressão. Da mesma forma, a mensagem dos espíritos do Senhor, codificada por Allan Kardec, dando surgimento à doutrina espírita, encontrou ressonância desde logo no coração da multidão, empolgando-a nos quatro cantos do mundo, a aristocracia em todos os seus matizes. Só mais tarde começou a despertar aqui e ali, quando sentiu que o espiritismo se fixara de maneira irreversível no coração das massas. Os espíritos adentravam os lares, desde os mais humildes, nas reuniões que se faziam à luz dos novos ensinamentos. Dentro em pouco das reuniões domésticas surgiram grandes pessoas afins, que estabeleceram centros de reuniões públicas, onde a multidão mesmo, se reunia para estudar e ouvir os espíritos. Assim floresceu a doutrina espírita, ganhando o coração do povo através de milhares e milhares de centros espíritas que foram nascendo uns após os outros. Os espíritos consolidaram a terceira revelação no coração das massas, pela palavra lógica dos seus ensinos e pelos fatos irrecusáveis dos fenômenos que escapavam a toda possibilidade puramente humana. Sendo fenômenos que envolvem leis desconhecidas, não se preocuparam os espíritos com a consagração da ciência. Não a buscaram, preferindo multiplicá-los diante da multidão que lhes compreendia a mensagem de vida e de eternidade. Para a aristocracia, para a ciência inserida nela, a mensagem espírita, os fenômenos que aprovaram, aparentemente não fazia sentido, passando por credulidade de uns e charlatanice de outros. Isso não obstou, todavia, a marcha da nova doutrina, que varou mais de um século nos braços da multidão, desenvolvendo-se nos centros espíritas. Laboratórios sui generis, onde a ciência do infinito manipulava as forças da vida desconhecida das corporações científicas. Allan Kardec, desde o início, sentiu a natureza eminentemente popular da mensagem que lhe deram os espíritos e procurou expressá-las em seus livros dentro da maior simplicidade, sem complicações de ordem lógica ou científica. Aliás, entendeu desde logo que não devia preocupar-se com a opinião da ciência humana, e na introdução ao livro dos espíritos chega a colocar o problema em termos enérgicos. Anuário Espírita de 1977. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligência que tem sua própria vontade e nos prova a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um ou outro ponto de partida. Querem submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação. É estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ela não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios, mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático, ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque ele não a encontra sob seu escapelo, como nele encontra um nervo, ou porque não há
a ver fugir como um gás, conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Pergunta. Não. Vede, pois, que o espiritismo não é uma alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando elas forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe, ocorrerá com ela o que ocorreu com todas as ideias novas que encontraram a oposição. Os sábios se renderão à evidência. Enfocamos o assunto sob aspecto para considerar que podemos constatar, embora abrangendo minorias intelectualizadas e inexpressivas, duas correntes antagônicas na aparência, mas que se somam para tentar suprimir a autenticidade do centro espírita como células principais da doutrina espírita. A primeira pretende que a atividade cultural do centro, mediante cursos e palestras, sobre todos os aspectos da doutrina que merecem estudo sistemático, é ineficiente, além de poder conduzir ao dogmatismo pernicioso ou vincular opiniões puramente pessoais que podem ser incorporadas pelas mentes menos avisadas. O ideal, ao que parece, seria uma cúpula que irradiasse, através de livros e outras publicações, o autêntico pensamento espírita, que cada um receberia em casa, pronto, mastigado, de fácil digestão. Portanto, quanto mais verdadeira fosse a premissa de que os centros não seriam tão eficientes, tanto mais mentirosa seria a conclusão, posto que aí sim os princípios espíritas se transformariam em dogmas intocáveis e as opiniões pessoais, e quantas se transformariam em princípios espíritas, restando, pois, a emenda do que o pior a emenda do que o soneto. A segunda corrente pretende que os centros espíritas, dentro de seu empirismo, não valorizem devidamente os fenômenos espíritas, sujeitando-se ainda, na maioria, às constantes mistificações e manifestações puramente anímicas, verdadeira pantomina que prejudicaria a doutrina. O ideal, ao que parece, seria os espíritas aderirem à parapsicologia e conduzirem os médios para a observação autenticamente científica, a fim de que os cientistas proclamam a realidade da vida espiritual em benefício da humanidade que lhe acata a palavra. O fenômeno espírita deveria ser, assim, do nível da multidão, para que a multidão das corporações científicas, assim rotuladas. Sem dúvida que, no fundo, os que assim pensam são levados pelo desejo, até louvável, de um melhor rendimento da atividade espírita, quer na divulgação dos seus princípios, quer no estudo dos seus fenômenos. Se forem perguntados, não hesitarão em proclamar que o centro espírita estaria servindo pouca doutrina. No entanto, o que estão querendo é inverter o processo, fazendo com que o espiritismo venha de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, incorrendo em lamentável erro de perspectiva. Como vimos na introdução ao Livro dos Espíritos, quando apresentou ao mundo a doutrina dos Espíritos, Allan Kardec deixou claro que o caminho da nova revelação seria de baixo para cima, das massas para a elite, ou seja, quando as ideias espíritas forem aceitas pelas massas, os sábios se renderão à evidência. Não se pode perder de vista que a feição do cristianismo dos primeiros tempos, o espiritismo é uma mensagem de fraternidade, sob as claridades de uma mensagem de luz que caminha de coração para coração. O ensinamento precisa ser vivido pelo exemplo, que se faz portador das vibrações necessárias para estabelecer a permuta efetiva ou intelectual do espírito, de espírito a espírito. Compreendemos aqui que a mediunidade não está no mundo a serviço da ciência para que esta esclareça as massas, mas a serviço das massas para que os sábios se esclareçam. Da mesma forma, os princípios espíritas, por sua própria natureza essencialmente antidogmática, não se prestam a novas estruturas teológicas que se encarregam de distribuir às massas sob medida, mas se destinam à conversa de boca a boca do debate franco que ensina, esclarece, consola, convence e enseja ao vulgo entender coisas que os sábios não entendem, como já ocorria ao tempo de Jesus com o Evangelho. Tudo nos conduz à simplicidade do centro espírita, onde a multidão, constituída inclusive de sábios reencarnados em regime de expiação, se reúne, a frutificação doutrinária torna-se viável. A mediunidade que socorre, que soluciona aflitivos problemas de saúde física e mental, que a terapêutica convencional não resolve de modo completo, porque emergentes
de complicados problemas de processos obsessivos é capaz de despertar e convencer dezenas de famílias que muitos compêndios apenas seriam capazes de irritar antes do fato. Que outro ambiente poderia substituir o mais singelo centro espírita para as lides da desobsessão e da cura? Pergunta. No templo espírita, ensina André Luiz, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e a obsessores, razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis de nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. É de se notar que a ação do centro espírita extravasa do simples socorro físico e mental aos encarnados para reverter em benefício de espíritos desencarnados que dificilmente se beneficiariam da mediunidade nos laboratórios científicos. Com a segurança que lhe é peculiar, esclarece Emmanuel, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige um concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento, bastante amor para auxiliar nos templos espíritas atualmente dedicados à recuperação do cristianismo, em sua feição clara e simples. O lúcido instrutor espiritual não hesita em afirmar categoricamente que os templos espíritas atualmente dedicam-se à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Isto porque o centro espírita é a réplica atual das casas do caminho dos primeiros tempos da cristandade. Escola e hospital onde a mediunidade nos simples e a cultura nos mais aquinhonados prodigalizavam esforços para esclarecer, ensinar e curar, e que por fim imortalizaram a doutrina do meigo nazareno. Para que se avalie a importância do centro espírita na divulgação da doutrina espírita como escola especializada, vale lembrar episódios que ocorreu com espíritas de Araras, com vastos recursos para realizações respeitáveis, naturalmente guiados pelo entusiasmo em levar os conhecimentos doutrinários à elite acadêmica que se forma nas universidades. Um grupo de espíritas de Araras planejou a implantação de uma universidade espírita, onde seriam ministrados os cursos correntes em outras universidades, e afinal, espírita só no nome e na orientação de seus idealizadores e mantenedores. No auge do entusiasmo, fomos a Uberaba colher a orientação dos abnegados amigos espirituais que tutelam as tarefas espíritas na cidade, através do não menos abnegado médico Xavier. É preciso mencionar, por outro lado, que se planejava também incrementar as atividades do centro do ID e a estruturação e edição de uma revista, a fim de que se entenda as palavras recolhidas no plano espiritual, mas só falava e se dava ênfase à Universidade Bezerra de Menezes. Através da psicografia em reunião íntima, compareceu o Dr. Bezerra de Menezes. Em suas palavras de amor, de tolerância e de realidade falam por si só. Vamos reproduzir em parte, a partir do ponto em que enfoca os problemas mencionados. Aí o espírito Dr. Bezerra de Menezes mandou uma mensagem pelo Chico Xavier, né? A ideia de uma universidade espírita consubstancia um plano arrojado e belo, para a concretização do qual rogamos a bênção de Jesus. Obviamente, a instituição de ensino espírita para a qual vos dirigis estará subordinada aos preceitos legais, determinando-se ao programa estabelecido para os grandes estabelecimentos do mesmo gênero, mas a legenda espírita, entre aspas, ser-lhe-á inspiração e luz no frontispício, garantindo a substância evangélica e a orientação espírita no trabalho renovador das consciências, induzindo vitória do evangelho em sua expressão simples e pura. Compreendemos convosco que o templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular, distribuindo esclarecimento, consolo, esperança e paz no campo dos nossos companheiros de jornada terrestre. Aí dentro, nas lições claras da vida, as matérias professadas realmente não são aquelas que se colhem nas fontes da cultura cerebral. Entretanto, se define como sendo os roteiros vivos da orientação segura para o êxito da experiência terrestre. Em vista disso, todas as nossas atividades em setores mais altos da instrução acadêmica
não nos deve retirar da ação espírita clara e simples da renovação da vida espiritual no planeta. Conquanto essas ponderações, a Universidade Espírita obedece a diretrizes superiores e não podemos e nem devemos considerá-la inextinguível. Todos os vossos ideais da cultura espírita serão realizados se vos mantiverdes unidos, porquanto no mais além não vos faltarão os recursos precisos à materialização dos vossos elevados propósitos. Nesse mesmo sentido, caminhai adiante para a realização dos vossos objetivos outros, notadamente para o erguimento daquele que diz respeito à revista idealizada para a divulgação dos nossos princípios. O mundo de hoje se preocupa com a distribuição justa dos valores que acalentam a vida. E a nós outros, os espíritas encarnados e desencarnados, se debita a obrigação de acender novas luzes para os romeiros em evolução, em nossa grande família, a humanidade. Economistas da verdade, saibamos reparti-la em todos aqueles que se albergam nos desvãos escuros da ignorância. Companheiros de bênção, procuremos estender consolação e esperança no meio de quantos se debatem no desespero e na sombra, suspirando pela libertação dos labirintos do sofrimento em que se transmalharam. Renascentes, amados amigos, para o socorro das necessidades humanas, especialmente nos campos da divulgação da nova era. Registra-se a importância que o grande seareiro do Espiritismo deu à universidade, ao Centro Espírita Revista, e se chegará à conclusão fácil de que nem os mais avançados institutos da cultura humana pode substituir o Centro Espírita, o grupo que nele trabalha na disseminação da doutrina dentro e fora dele. Se amamos a doutrina espírita e almejamos nosso engajamento nas legiões atuantes de Jesus, que se movimentam nos dois planos da vida, alistemos num centro espírita como aprendiz e cooperador e incentivemos os nossos irmãos para que façam o mesmo. Por mais respeitáveis os títulos acadêmicos que detenhamos, não hesitemos em nos confundir na multidão para aprender a viver junto com ela a grande mensagem. Não ouvides que, para não acreditar no sucesso da Boa Nova ao nível de povo, Judas caminhou para desastre terrível? Os primeiros cristãos, depois de 3 séculos de luta e perseguições, quando pensaram vencer conquistando o beneplácito oficial com Constantino, na verdade entregaram o evangelho às forças sombrias que o deturparam e dele fizeram instrumento de opressão. Se existem companheiros ingênuos, desavisados, que pretendem substituir o Centro Espírita por cúpulas doutrinárias montadas sobre sofisticadas máquinas da comunicação escrita ou falada, ou por requintados laboratórios científicos para a definição oficial dos fenômenos espíritas, oremos por eles, sem, no entanto, encampar-lhes um engano. Permanecemos firmes no nosso Centro Espírita, quanto mais simples, melhor. Consciente de que, como nos advertiu Bezerra de Menezes, o templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular, distribuindo esclarecimento, consolo, esperança e paz no campo de nossos companheiros de jornada terrestre. Nele, nas lições claras da vida, as matérias professadas realmente não são aquelas que se colhem nas fontes da cultura cerebral. Entretanto, se definem como sendo os roteiros vivos da orientação segura para o êxito na experiência terrestre. E, em vista disso, todas as nossas atividades em setores mais altos da instrução acadêmica não nos devem retirar da ação espírita clara e simples da renovação da vida espiritual no planeta. Fiquemos com o Centro Espírita, lutemos pelo Centro Espírita, trabalhemos no Centro Espírita, Universidade do Espírito, Laboratório da Ciência do Infinito, onde a doutrina espírita é vida e luz ao alcance de todos. Anuário Espírita de 1977. Primeiro núcleo espírita de Sacramento, Corina Novelino. Os primórdios. Sacramento, berço natal de Eurípides Barçanufo, ao tempo do grande missionário de Jesus, esteve circunscrito ao Triângulo Mineiro e hoje se enquadra ao zoneamento do Alto Paraíba. No primeiro lustro do século,
Não havia núcleos organizados da doutrina espírita na cidade, apenas reuniões de cura e efeitos físicos na residência do senhor José Monteiro da Silva Júnior, primeiro adepto do espiritismo em Sacramento. Esses trabalhos, ao que consta de informações de alguns contemporâneos, tiveram breve duração. A conversa de Eurípides veio mudar o modesto panorama do serviço no campo espírita. Na residência de Eurípides, no entanto, na então rua Visconde do Rio Branco, realizaram seus primeiros trabalhos mediúnicos após sua conversão ao espiritismo. As companheiras dessa fase inicial eram um casal de velhos humildes. O taipeiro José Miguel e sua esposa Maria Joana. Logo depois juntaram-se outros irmãos ao grupo. Essas reuniões tiveram por escopo o desenvolvimento das faculdades mediúnicas de Eurípides. Nela se efetivou o adestramento psicográfico do moço, sendo que no início essa faculdade apresentava-se como característica da intuição consciente para depois assumir disposições mecânicas. Por aquela época, Eurípides foi eleito orador oficial do Centro Fé e Amor de Santa Maria, fato que ensejou o entrelaçamento mais profundo entre os dois núcleos. Mariano da Cunha e seus companheiros tornaram-se assíduos coadjuvantes nas tarefas espirituais de Sacramento, prestando importante coeficiente de serviço, notadamente na primeira década do século. Fundação do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Na residência de Eurípides, fundou-se o Grupo Espírita Esperança e Caridade, a 27 de janeiro de 1905, sob a orientação de Barçanufo e égide espiritual de benfeitores amigos. A convite do fundador, achavam-se presentes, entre outros, os médios Aristide Ferreira da Cunha e Geison Ferreira da Cunha, através de cujos canais mediúnicos manifestaram-se Adolfo Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. A denominação Esperança e Caridade para o grupo fora sugerida por Bittencourt Sampaio. No termo de abertura do livro Atas das Reuniões, aparece uma mensagem de Vicente de Paula, recebida psicograficamente por Eurípides, que o luminoso guia confirma sua condição de colaborador humilde na direção dos serviços espirituais de cura e práticas mediúnicas. O documento é firmado por numerosas pessoas, encabeçado por Eurípides. As eleições foram realizadas, aparecendo entre outros membros executivos da diretoria, Eurípides Barçanufo, presidente, Walter Cides Illion, secretário. É de notar-se a presença dos pais e dos irmãos de Eurípides, já então conversas ao espiritismo, assinalando expressivamente o salutar magnetismo influenciador que a pessoa e o trabalho de Eurípides provocaram no âmbito familiar. Anuário Espírita de 1977. Iniciação do Evangelho Vivo. Eurípides trouxe de experiências pretéritas importante processo iniciático que atingiu alunos e os próprios adeptos da doutrina em condições de movimentar suas faculdades mediúnicas. O médium passista, por exemplo, somente entrava em atividades específicas após um estágio de meses na assistência a enfermos, quando devia sustentar a inequívoca capacidade de devotamento e interesse pela dor do semelhante, dia e noite. Assim, Eurípides procurava despertar a sensibilidade do neófito para as grandiosidades do amor, sem o que, afirmava, tarefa alguma se enquadrará na faixa luminescente em que se situam mensageiros de Jesus, encarregados de distribuir as bênçãos das oportunidades nos caminhos da renovação das criaturas. Quando ele saía a ver seus doentes, no labor santo da assistência diária, fazia-se acompanhar de alunos de ambos os sexos que o auxiliavam na grande tarefa. O grupo espírita, como colégio, constituiu-se em fulgurantes oficinas do bem, em cuja forja plasmaram-se operários da luz e da verdade, em cujos corações brilha o facho dessa privilegiada iniciação do Evangelho Vivo no amor. Conta-nos o senhor José Rezende da Cunha, cunhado de Eurípides, residente hoje em São Carlos, em importante depoimento do seguinte episódio.
fora sorteado para tomar conta do Pedro Moço de Souza, um obsidiado terrível que veio de Goiás. Tudo bem até a madrugada, quando foi vencido pelo sono e Pedro fugiu. Quando o vigilante acordou pela manhã e deu conta do ocorrido, ficou muito preocupado. De repente, Pedro chega e diz a Rezende: voltei, Mutum, porque é você. Esse episódio, até certo ponto humorístico, mostra a diretriz que regia a instituição de Eurípides, no tocante ao desenvolvimento do serviço. Os trabalhos do grupo espírita. Os trabalhos públicos no grupo se realizavam 2 vezes por semana, embora as tarefas espíritas fossem diuturnas, no desdobramento das tarefas de assistência a enfermos e obsidiados. As reuniões iniciavam-se às 19 horas, após a leitura de um trecho da obra doutrinária, notadamente de Allan Kardec. Eurípides saía de sua mesinha e vinha ocupar o seu lugar na corrente de concentração dos médiuns, que formavam um círculo no centro do salão. De pé, o mestre dirigia profunda e sentida prece, iniciada sempre pelo Pai Nosso, e rematada por uma oração improvisada de adoração e evocação. Terminada a oração, sentado de mãos dadas, formando a corrente, do lado esquerdo, repousando sobre a mesa, muitas garrafas de água a serem fluidificadas. O grupo de Eurípides Barçanufo, Sacramento. Cabeça tomada para trás, corpo em abandono, que logo se aprumava, olhos para cima, deixando apenas a esclerótica à vista, declarando estar em transe mediúnico, que logo era completo. O espírito de Skol se apresentava através de sua mediunidade sonambúlica. Os primeiros tempos. Nos 2 anos iniciais, numerosos colaboradores definiram posição junto a Eurípides. As tarefas ampliaram-se em todas as áreas do serviço. A razão imediata do desdobramento das atividades era a fama das curas, já que se estendia por outros estados da federação. No monumental correspondência, da qual a sala de Eurípides em Sacramento conserva pequena parte, podem verificar-se pedidos inumeráveis situados na mencionada faixa do tempo. Mariano da Cunha foi sem dúvida o maior e mais devotado coadjuvante de Eurípides nas tarefas mediúnicas dos primeiros tempos. Os companheiros de Santa Maria também colaboraram sempre com o grande médium nos trabalhos do grupo espírita. No setor de paz, distinguiram-se luminosamente o potencial magnético de Dona Meca, mãe de Eurípides, cuja conversão ao espiritismo reclama um capítulo à parte, em ocasião oportuna. Era tão grande essa fonte generosa de forças latentes que Eurípides chegara a declarar algumas vezes que sua mãe era possuidora de um magnetismo curador superior ao dele, e que ela poderia operar maravilhas se o quisesse. Efetivamente, Dona Meca trabalhou até seus últimos dias no alívio a enfermos. Mediunato. Esta fora, sem dúvida, que Eurípides desenvolveu um dos mais luminosos mandatos mediúnicos que o mundo já conheceu. No desenrolar de sua portentosa tarefa apostolar, manifestaram os mais diversos tipos de mediunidade, classificados por Allan Kardec, sempre oportunamente dinamizados a serviço do bem. De tal forma, Eurípides amava a pureza de seu trabalho como intérprete dos espíritos, que declara, em importante documento de defesa, por ocasião do famigerado processo criminal que foi indiciado em 1917, assim se expressando. Eurípides Barçanufo. Serviciar o médio sincero do espiritismo para auferir outros proventos, além do prazer íntimo de restituir à família o seu chefe, aos filhos a mãe, aos amigos seu amigo, pergunta: poderá exigir-lhe paga, gratificação ou recompensa aos beneficiados pelos espíritos benévolos? Outra que não um exemplo sublime da arte de exercer a caridade tão abnegadamente feita pelas inteligências que exerceram o amor, pergunta:
Ambicionará o médio espírita cristão o império das consciências pelo efêmero prazer de expansibilidade do egoísmo, do orgulho da vaidade terrenos? Pergunta. Ouvidou-se-lhes o que? Quem se exalta se humilha, e quem se humilha se exalta? Pergunta. Varreu-se-lhes da memória o culto do justo, do verdadeiro, do bem, do belo, que faz aceitável entre aspas, se alguém quiser seguir-me, a si mesmo renuncie, tome sua cruz e acompanhe-me. Fecha aspas. Pergunta. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si próprio? Pergunta. Utilizar-se-á o médio do espiritismo, que lhe infunde veneração, respeito, amor à humanidade, servir-se-á dele como meio de iludir a boa fé, prejudicar, lesar, afligir o homem? Pergunta. Perdeu de vista entre aspas, amai-vos uns aos outros? Pergunta. Tornou-se-lhe para sempre o vão, não façais a outra o que não queres que vos façais? Pergunta. Abismou-se-lhes para sempre o fazei a outra aquele que quereis que vos faça? Pergunta. Se nele não reside jamais o intento de afligir, de lesar, de prejudicar, mas sim o de confortar, amparar, iluminar, beneficiar, porque não lhe ser conferido o que a lei lhe garante, não serão passíveis de pena atos realizados sem nenhuma intenção criminosa? Por outro lado, centenas de depoimentos valiosos comprovam o teor da missão de Eurípides no campo mediúnico, onde sempre buscou o pensamento divino, atuante em todas as formas do sofrimento renovador dos quadros da vida. Considerando as devidas proporções de relatividade, Eurípides se situou no ângulo do amor divino, exemplificando por Jesus com o seu celeste amigo, poderia repetir: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14,16. Anuário Espírita de 1977. Nova técnica para retratos espirituais. De uns tempos a esta parte, os fenômenos parece que vão conhecendo um aspecto mais e mais revelador. Surgiram câmeras capazes de fotografar a aura humana e de vegetais. Compositores e pintores desencarnados se manifestam na presença de centenas de testemunhas. As vozes do além são captadas por aparelhos eletrônicos. A cirurgia psíquica assombra médicos e cientistas. Diz-se que estamos vivendo os sinais dos tempos. Agora, a imprensa se ocupa de uma nova forma de obtenção de retrato de espíritos. A técnica consiste no seguinte: um papelão coberto com uma fina camada de areia é colocado no centro da mesa, onde se realizam as reuniões. A sessão transcorre normalmente, mas ao acender a luz, os presentes verificam que a areia foi suficientemente movimentada, formando linhas e linhas, as quais reproduzem com grande fidelidade os traços de uma entidade manifestante, de uma das entidades manifestantes. Retrato de Peter Deunov, obtido em uma fina camada de areia. Logo em seguida, a sua comunicação no grupo espírita de Madame Stevenart Arcangel. Peter Deunov. Tudo começou no grupo de trabalhos mediúnicos de Madame Stevenart Arcangel, na França. Os espíritos orientaram no sentido de tentar a obtenção dos retratos na areia. O resultado foi surpreendente, todavia o processo é difícil de ser documentado, visto que o menor movimento na folha de papelão desfaz o desenho formado na areia. O grupo se ressente de uma câmera fotográfica capaz de registrar os retratos de cima para baixo, sem que o papelão seja tocado. Um dos melhores fotos obtido por Madame Stevenart Arcangel foi o de Peter Deunov.
desencarnou em 1944, nasceu na família de um clérigo na Bulgária. Não quis seguir a carreira de seu pai, foi realizar seus estudos universitários na Inglaterra. Retornando ao seu país, instalou-se em uma aldeia onde se pôs a instruir as mães quanto à melhor maneira de criar e educar seus filhos. Deu-Nove era um filósofo espiritualista, ensinava a imortalidade do espírito, a responsabilidade pessoal de cada ser no caminho da evolução consciente. Quando Deu-Nove se manifestou num grupo de Madame Stevenart Arcangel, ela ficou grandemente emocionada. De outras vezes, tinha-se tentado fixar areia no papelão, usando-se um verniz, mas o esguicho do spray desmanchava os desenhos. Para fotografar o retrato de Deu-Nove foram tomados cuidados especiais e a preocupação do grupo atualmente é encontrar um fixador que não movimente o ar. Madame Stevenart Arcangel informa que o retrato de Deu-Nove se apagou consideravelmente enquanto o grupo procurava um fotógrafo e a maneira de assentar a câmera. De qualquer forma, essa técnica realmente inédita vem contribuir enormemente para a comprovação da possibilidade da comunicação dos chamados mortos, entre aspas, como chamados vivos, entre aspas. O material que apresentamos foi obtido graças à gentileza de Madame Stevenart Arcangel, presidente do Centro de Estudos de Relações Humanas, membro da Federação Mundial para a Saúde Mental e da Sociedade Internacional de Profilaxia Criminal. Anuário Espírita de 1977. Retrato de Peter Deu-Nove, que se manifestou na reunião mediúnica na França. O espírito dele usando a técnica papelão com areia.